Bom, meninas, na segunda parte do vídeo, tá? Do tapete. Na primeira parte foi feita a nossa flor de gomo, que eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo para quem não viu o vídeo da flor. Bom, a montagem aqui, né, foi simples. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz aqui. Eu fiz uma costura somente, tá? Pra gente emendar, eu fiz só uma costura simples, tá? Unindo as três flores. Eu já trouxe aqui um passo adiantado, mas é muito simples. Por que que eu trouxe um passo adiantado? Porque na maioria das vezes, né, a gente passa uma determinada quantidade, né, que para uns dão certo e para outros não. Então, vocês podem fazer a medida que vocês quiserem, tá? Que não vai ter problema nenhum. Vocês podem fazer maior, menor, porque a parte do gomo vai ser igual para todo mundo. Então, eu trouxe meu passo aqui adiantado, né? Com fio de pelinho, trabalhado do lado avesso, porque como vocês sabem, né, o pelinho ele fica melhor, mais alto, trabalhado do lado do avesso, olha, né? Aqui é meu lado direito e aqui é meu lado avesso, eles ficam com, né, o pelo mais aparente, tá bom? Mas eu vou dar para vocês, né, algumas explicações do que eu fiz aqui no meu tapete, a quantidade de pontos que eu usei, tá, no meu tapete. Tá? Então, vocês anotem aí. Na primeira carreira, tá? Na primeira carreira aqui, olha, eu já comecei aqui, olha, com o pelinho. Eu coloquei num total de 136 pontos altos, tá? Na primeira carreira. Na segunda carreira, com os meus aumentos, ficaram num total de 156 pontos altos. Na terceira carreira, eu fiquei no total de 180 pontos, tá? Com os meus aumentos. E na terceira, na quarta e na quinta carreira, eu repeti ponto sobre ponto, porque o meu ponto é um ponto grande, né? E ele é um ponto não é apertado, né? É um ponto mais solto, tá? Então eu coloquei duas carreiras, a quarta e a quinta carreira de 180 pontos. Então, na quarta e na quinta carreira, tá? Eu repeti ponto em cima de ponto, tá? No meu deu 180 pontos. Então, eu fiz duas carreiras de 180 pontos, tá bom? No meu ponto, tá, meninas? Então, vocês podem fazer aí do tamanho, né, que vocês desejarem, né? Porque já tem muita videoaula já, né, ensinando, já tem o gráfico também. Então, de acordo com o ponto de cada uma, tá bom? Então, eu vou vir aqui agora explicando para vocês o que eu fiz para que eu terminasse o meu com 180 pontos, tá bom? Bom, vou explicar aqui para vocês. Quando eu fiz aqui, né, a parte quadrada, né, do verde, a gente sempre faz o lequinho aqui, né, para ficar quadradinho. Então, o que eu fiz? Eu fiz para cada, aqui, ó, são 3 pontos altos. Deixa eu ver aqui, ó. 3 pontos altos pra gente fazer o lequinho. Então, eu fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Então, eu tenho 3 pontos altos no pelinho. Aqui no meio, na parte da correntinha, eu coloquei aqui 3 pontos altos. Coloquei ponto sobre ponto. Nas correntinhas, eu fiz 2 correntinhas, então, eu coloquei 2 pontos altos. Então, eu fiz assim por toda a minha volta, tá? Ponto sobre ponto, no espaço de correntinha, de acordo com a quantidade de correntinha que você colocar, você também vai colocar a quantidade de pontos altos. Se você tivesse colocado 3 correntinhas, seriam 3 pontos altos.
uma correntinha, um ponto alto, tá? Na parte do pelinho. Essa na primeira carreira. Na segunda carreira, olha, eu deixei até a marcação aqui. Aonde eu tenho aqui, olha, o meu primeiro ponto alto do lequinho, na segunda carreira, eu fiz 2 pontos altos juntos. Então, eu fiz aqui, ó, vou me basear por aqui. 2 pontos altos juntos, um sozinho. 2 pontos altos juntos e um sozinho aqui no primeiro, aqui no meio. Então, eu vou fazer isso, olha, de um lequinho a outro, eu vou colocar 2 junto, um sozinho. 2 junto, um sozinho, 2 junto, um sozinho, 2 junto, sozinho, 2 junto. Assim, eu vou terminar com, olha, 2 juntos. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas eu tô explicando pra vocês. De acordo com a carreira que eu vou seguir, os meus aumentos vai ser do lequinho ao outro somente. No meio, eu vou repetir a quantidade de pontos. Então, aqui, ó, no espaço eu tenho 2, aqui no espaço 2 e aqui eu tenho 4 pontos altos aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu repito 8 pontos altos na segunda carreira. E aqui, ó, de um leque ao outro, eu faço os aumentos. 2 junto, um sozinho. 2 junto, um sozinho. Somente na parte do leque são feitos os aumentos. Aqui foram feitos só repetições. Na segunda carreira, a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, começando, me baseando sempre, tá? No primeiro ponto alto do lequinho, tá? Vocês podem colocar seu alfinete, olha, para vocês se basearem. Aonde eu tenho, comecei aqui na segunda carreira, 2 pontos altos juntos. Aqui na terceira carreira, eu tenho que começar também os meus 2 pontos altos juntos. Então, o que vai acontecer? 2 pontos altos juntos e 2 sozinhos. 2 pontos altos juntos e 2 sozinhos. 2 pontos altos juntos, 2 sozinhos, até ter aqui, ó, no último, me baseando no último ponto do lequinho, tá? É só você ir marcando primeira, segunda carreira que vocês vão saber. Então, foi somente isso que eu fiz, tá? No meu tapete. Aqui eu comecei com 3 pontos altos. Na segunda carreira, eu comecei a fazer os aumentos de um lequinho ao outro, tá? Somente isso. Começando com 2 sozinho, 2 sozinho e 2 juntinho e 1 sozinho. 2 juntinho, 1 sozinho. E eu tenho que terminar com 2 juntinhos. Tá bom? E repetir a carreira aqui de pontos altos, que no meu foram 8, tá? Na segunda carreira, aonde tem um aumento, você vai fazer o aumento. Então, vai ser 2 juntinho, 2 sozinho, 2 juntinho, 2 sozinho, terminando com 2 juntinho. Sempre assim, tá? Aqui foi feito só uma costura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Foram feitos somente costurando aqui, só o meiozinho, tá? Para não ficar tão aberto, já que eu tenho aqui, olha, a minha opção de folhinha, minha segunda folhinha, tá bom? Então, foi feito isso, tá? Agora, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer a parte do gomo. Então, ficou assim, vocês podem fazer a maneira que vocês fazem aí, tá? No ponto de vocês, sem problema nenhum, tá? Não precisa de uma quantidade correta, tá? Porque a parte do gomo é uma parte que vai se adaptar aí a qualquer quantidade de pontos. Então, eu vou vir aqui em qualquer parte, aqui. Eu vou usar aqui o vermelho da Círculo 3402. Eu vou vir em qualquer ponto alto e vou fazer, ó, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou pular 1, 2,
e na terceira eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, vou pular 1, 2 na terceira, um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Para vocês verem como eu sofro quando eu vou fazer um vídeo. Esse barulho todo que vocês ouviram é que eu moro próximo à base aérea naval. Então, esse barulho aí, não sei se é avião, helicóptero, sei lá o que é, que eu não entendo, mas o barulho todo foi esse aí, né? E à noite também, tá? Perdura esse barulho. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Vou pular 1, 2 na terceira. Um ponto baixo. E começa, olha. Bom, ficou assim nosso trabalho. Eu circulei, olha, todo o tapete com 3 correntinhas e ficou assim, tá bom? Então, no meu, como tem 180 pontos, deu 60 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa agora para fazer o gomo? Muito fácil e muito simples. Simples. Onde eu tirei essa palavra? Simples. Deixa eu ver aqui, aumentar mais um pouquinho aqui, aproximar. Então, vou fazer o seguinte, caminhei aqui, nem vou caminhar não é preciso caminhar não. Daqui onde eu parei, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer dentro das alcinhas de 3 correntes, eu vou fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, no total, eu tenho que ter 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho pro lado do avesso e no mesmo lugar que eu subi as minhas 3 correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto no mesmo lugar. E vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu tenho que ter num total de 10 pontos altos. Vamos lá. É a mesma coisa quando a gente faz a flor. Então, vamos contar? Bom, então, temos que ter 10 pontos altos. Como eu fiz aqui 2 no começo, eu tenho que fazer 2 no final. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas. Viro do meu lado direito, igualzinho que eu faço na flor. E venho aqui na próxima alça de correntinha e faço novamente os meus 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, um pouquinho pra cá, 7, 8. 1, 2, 3, viro do meu lado avesso
E no mesmo espacinho eu vou colocar um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no mesmo lugar o 10º ponto. 1, 2, 3. Se vocês quiserem fazer aí com menos pontos, aí fica na opção de vocês, tá bom? Aqui eu gosto que meus gomos fiquem bem aparentes, como o da flor. Bem aparente, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viro do meu lado avesso e faço um ponto junto e um ponto para cada ponto de base, e na última eu faço mais um ponto de aumento, formando assim o meu 10º ponto alto. Cheguei no último, eu vou colocar 2 juntinho, 1, 2, 3. Então, pessoal, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Por toda a nossa volta. Então, olha, os gomos vão ficando assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como que tá ficando. Deixa eu virar para cá para mostrar para vocês. Meu espaço aqui é pequeno, mas olha como ele fica. Olha, devido ao tamanho dele, olha, ele vai virando, né? Olha. Ou vocês podem acertar aí ao gosto de vocês, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira, tá bom? Então, a gente vai fazer os nossos gomos como o da flor. Se vocês não assistiram aí o vídeo da flor, tá? Eu vou deixar aqui no card e também na descrição, tá? Do vídeo, tá bom? Então, ó, nossos gomos estão ficando assim. E aqui, olha, eu tô usando aqui, né, o meu Barroco Maxi Color e olha, ainda tem bastante quantidade pra gente fazer. Mas de reserva eu comprei, né, um grande, né, é melhor sobrar do que faltar. Então eu vou ver, né, na medida que for formando o tapete, a gente vai vendo aí a quantidade, porque quando eu fiz o meu primeiro tapete, que vocês viram aí, né, no começo do vídeo, as minhas anotações eu perdi, tá? Então, eu não me lembro quanto que eu gastei. Então, como eu comecei, né, com esse pequeno, eu vou usar ele todo, e aí eu mostro a sobra para vocês, né, do que eu for usar do grande, né, para saber mais ou menos quanto que a gente vai gastar, tá? Mas a princípio aí, né, é bom se vocês comprassem aí o grande, tá bom? De 452 metros aí, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta, tá? E volto com vocês, tá? Com a minha pétala já toda feita aqui no tapete, tá bom? Bom, meninas, como eu havia falado, né, eu contornei toda a minha volta, né, do tapete com gomo, que deram 60 alcinhas, então 60 gomos.
Aqui na parte verde, aqui na parte verde, foram feitas só as folhinhas, conforme foram feitas aqui na flor. Com a diferença que eu coloquei 6 correntinhas, 6, 8 e 6, tá bom? Só para ficar um pouquinho maior, tá? Na lateral do nosso trabalho. Então, olha, tá ficando assim o nosso tapete. Então, eu falei que eu ia trazer para vocês o quanto que eu tinha gasto no fio vermelho. Então, o que sobrou, olha, do meu cone de 200 gramas, sobrou esse tanto aqui. Então, deu para fazer as flores e todo o gomo em volta do nosso tapete. Quanto ao pelinho, olha, sobrou esse aqui, essa quantidade que eu preciso. Não, eu vou fazer agora o contorno dele com o fio de pelinho. Não sei se vai dar para fazer, né, o tamanho que eu preciso. Se não der, eu vou fazer um acabamento nele em branco, porque eu vou usar o Maxi Color branco na decoração, então ele vai combinar perfeitamente aí, tá bom? Então, eu vou trazer aqui as seguintes explicações de como a gente, né, vai fazer a nova etapa do nosso trabalho, tá bom? Então, olha, ficando assim. Olha. Que combinação linda que tá ficando aí o nosso tapete. Olha só. Então, vamos agora no próximo passo. Bom, meninas, antes de começar aqui a nossa próxima etapa, eu fiz um rascunho aqui do que eu fiz na parte, ó, oval, tá, do nosso trabalho. Então, ó, esse aqui é meu leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos que foram feitos aqui na parte verde da flor. Então, sobre ele, eu vou colocar um ponto para cada ponto. O meu V tem 3 pontos, então em cima dele eu vou colocar ponto sobre ponto. Aqui são as minhas correntinhas e dentro das minhas correntinhas eu vou colocar 3 pontos altos e eu vou colocar ponto em cima de ponto, né, no meu lequinho aqui. Então, de um lequinho pro outro, eu vou ter no total 3, 6 e 9, tá? Então, eu vou fazer isso na parte do pelinho, tá bom? Aqui, olha, eu tenho na parte verde 4 pontos altos separados aqui, ó, por 2 correntinhas entre um lequinho e o outro. Então, o que que eu faço? Nas minhas 2 correntinhas de separação, eu vou colocar 2 pontos. Vou colocar ponto sobre ponto e nas minhas 2 correntinhas novamente de separação, eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui no meu próximo leque, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte oval, que vocês vão fazer, né, esse acréscimo, se assim desejar, na parte de cima e na parte de baixo do tapete, tá bom? Então, olha, na primeira carreira de pelinho foram feitos, né, ponto sobre ponto. Na segunda carreira que eu falei, olha, eu vou começar com 2 pontos altos juntos e um sozinho. 2 pontos altos junto e um sozinho, 2 pontos altos junto e um sozinho, 2 junto, um sozinho e termino com 2 juntinhos. Aqui são meus 8 pontos.
Nos meus 8 pontos, eu vou repetir a mesma quantidade, 8 pontos, e vou fazer os aumentos dessa próxima parte do lequinho, tá? E na terceira carreira, eu vou fazer 2 pontos altos junto, 2 sozinho, 2 pontos altos junto, 2 sozinho. Então, eu vou fazer 5 aumentos na terceira carreira e 5 aumentos também na quarta, sendo que na primeira, segunda e terceira vou fazer os aumentos. Então, se aqui eu tenho 2 pontos altos junto, na próxima carreira, dentro dele, vou fazer 2 pontos altos junto. E onde eu tenho um ponto sozinho, eu vou acrescentar aqui mais um. Então, eu tenho 2 pontos altos sozinho. E termino também com 2 pontos altos junto, tá? Começo e termino. Foi isso que eu fiz em toda a minha carreira, repetindo aqui, tá? Os 8 pontos, acrescentando os aumentos aqui aumentos na outra parte do lequinho, fazendo isso, tá? Em toda a extremidade. E na lateral eu repito ponto sobre ponto, tá bom? Só para não ter nenhuma dúvida aí, tá? Então foi feito assim, tá? O meu trabalho. Caso dessa forma não fique legal para você, faça de acordo com o que vocês estão acostumados, tá bom? Como eu disse, eu tenho um ponto mais frouxo, eu tenho um ponto grande, tá? Então, para quem tem ponto apertado, pode ser que dê uma diferença, então faça aí conforme de costume, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz aqui todo o meu gomo, fiz as minhas folhinhas naquele intervalo de 3 correntinhas, e agora eu vou fazer aqui os meus pontos altos no fio de pelinho. Então, o que eu faço? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, olha, eu pulei 2 pontos, né? Fiz ponto baixo, pulei 2 pontos e no próximo eu fiz um ponto baixo. Olha, aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu vou amarrar o meu fio. Vou continuar trabalhando do meu lado do avesso. E vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou uma laçada. No próximo ponto, olha, que eu pulei 2 pontos. Eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Naqueles 2 pontos que eu pulei para fazer minhas alcinhas de corrente. Ó. Aqui, ó, aqui é o meu ponto baixo. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui onde tá o meu ponto baixo, eu coloquei a minha agulha e vou fazer também um ponto alto. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui aparar os pelinhos para poder mostrar melhor. Olha. Aqui, olha, é o ponto que eu pulei. Nele, eu vou fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto. Aqui, olha, eu tenho outro ponto que eu pulei. Então, eu vou fazer aqui dentro mais um ponto alto. Agora, eu vou chegar aqui na parte onde eu tenho, olha, ó, aqui.
o meu ponto baixo. Dou uma laçada e venho aqui, ó, insiro a minha agulha, puxo a linha e faço um ponto alto. Então, ó, eu vou fazendo, olha, ponto sobre ponto, até mesmo onde eu tenho o meu ponto baixo. Aqui, ó, eu faço um ponto. Aqui, ó, é o ponto que eu pulei, eu vou fazer um ponto. Aqui também é o ponto que eu pulei, eu vou fazer um ponto. Aqui, olha, é meu ponto onde eu inseri o ponto baixo. Aqui também eu vou fazer um ponto. Então, eu vou contornar ele todinho. Então, a minha quantidade aqui vai ser 180 pontos, né? Já que toda a base do meu tapete eu terminei com 180 pontos, e aqui eu não vou fazer nenhum acréscimo, eu vou fazer ponto sobre ponto. No próximo que eu pulei, e aqui a parte da minha corrente, do meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto. Olha, aqui é o ponto que eu pulei, eu vou fazer um ponto. Como ele é peludo, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, pegando as minhas duas alcinhas, eu vou fazer um ponto. Aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Então, ó, ele tá ficando acima. Então, eu vou fazer isso, olha. Se eu não me engano aqui, vai ser umas 3 carreiras, contando com essa, 1, 2 e 3 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer isso por toda a volta do trabalho. E a gente volta para mostrar para vocês o próximo passo. Eu aqui tô usando a agulha 4 e eu tô deixando o meu ponto bem soltinho para não ter problema, bem soltinho, tá? Não dá para apertar o ponto usando esse fio, ele tem que ficar solto. Então, olha, viu? Ele fica direitinho aqui, olha, na parte de cima, ó. Tá vendo? Ele fica todo preenchido aqui, ó. E os fios aqui, ó. Tá vendo? Então, ele fica assim. Aqui, ó, é o trabalho que a gente fez, ó. Então, vou fazer assim por toda a minha volta, tá? Eu não vou fazer aqui nenhum aumento, porque o meu ponto, né, ele é bem, olha, larguinho. Não vou precisar fazer aumento. Caso vocês façam aumento, a mesma quantidade que tiver de um lado tem que ter do outro, tá bom? Para não ter diferença, não ficar torto. Então, vocês tiverem que fazer o aumento, vocês marquem o lugar que precisa fazer o aumento, né? Quando o ponto ele tivesse muito, ó, curvado, é porque precisa fazer aumento. Se ele tá em pezinho, não precisa fazer aumento, tá bom? Então, eu volto com vocês com o próximo passo.